Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 28 a 30. Ainda no período do reinado de Zedequias, o capítulo 28 narra um confronto entre Jeremias e Ananias, outro dos profetas. Ananias inicialmente disse que o Senhor havia quebrado o jugo da Babilônia e assim, dentro de 2 anos, o Senhor traria de volta todos os utensílios do templo da casa do Senhor, bem como também toda a gente que já havia sido exilada para a Babilônia. Jeremias se alegra com isso e mostra seu desejo de que isso realmente se cumprisse. Porém, assim que Jeremias sai da presença de Ananias, o Senhor manda que ele volte para confrontar o falso profeta. O Senhor não o enviou e as palavras de Ananias foram mentirosas. Traziam ao coração daquele povo a rebeldia contra o Senhor. Na verdade, por mais que o Senhor estivesse retirando a canga de madeira, ele traria uma canga de ferro para todos os povos. O domínio de Nabucodonosor seria ainda mais intenso. Por conta dessa mentira, Ananias foi sentenciado à morte. Jeremias declarou que naquele mesmo ano ele morreria. E justamente 2 meses depois desse evento, no 7º mês, então Ananias morreu. Os falsos profetas, porém, não estavam apenas em Jerusalém. Na verdade, até mesmo no exílio já haviam falsos profetas. É isso que é afirmado no capítulo 29. Jeremias envia uma carta ao cativeiro por ordem do próprio Deus. Nesta carta, escrita por Jeremias, o Senhor orienta o seu povo a construir casas e morar nelas, plantar pomares e comer do seu fruto, a casar e ter filhos, porque ficarão ali não pouco tempo, mas muito tempo. Ele orienta o seu povo a não se deixar enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio deles e que dizem que o cativeiro será breve. Na verdade, demorará 70 anos até que o Senhor se lembre do seu povo e cumpra a sua promessa de trazer seu povo de volta para Jerusalém. O povo não deve se enganar achando que o Senhor levantou profetas na Babilônia, pois Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Mazéias, são falsos profetas. Eles não falam da parte do Senhor. Por isso, eles serão entregues a Nabucodonosor. Serão mortos diante dos olhos do povo, para que fique evidente que eram falsos profetas, que falavam falsamente da parte de Deus. Diante disso, Semaías, um dos homens que estavam no exílio, enviou uma carta a Jerusalém, estabelecendo Sofonias, filho de Mazéias, como sacerdote, para que repreendesse a Jeremias. E com isso o Senhor novamente usa Jeremias para repreender e declarar que Semaías não teria descendência no meio do povo do exílio. Ele não veria o bem que o Senhor faria ao seu povo. Após essas palavras de juízo, em que há muitos conflitos com falsos profetas, o livro de Jeremias passa para um trecho, para os capítulos 30 e 33, que são chamados de Livro da Consolação, onde o Senhor faz promessas concretas de como ele restaurará o seu povo e de como isso ficará evidente. Os grupos de versículos que aparecem no capítulo 30 são marcados pela realidade do exílio e a certeza da restauração de Deus. Inicialmente, o Senhor mostra que o exílio traria grande sofrimento físico para o seu povo, mas após esse tempo de grande sofrimento, o Senhor mesmo os restaurará. O Senhor quebrará o jugo do seu povo e nunca mais serão escravizados pelos seus povos inimigos. O Senhor está pronto a salvá-los e assim destruirá totalmente as nações por onde os espalhou. Em seguida, o Senhor trata da ferida incurável de Israel, mas declara que ele também restaurará a saúde do seu povo e curará as suas feridas. E o capítulo se encerra com a restauração plena, a cidade sendo reedificada, o palácio sendo habitado outra vez, o povo saindo com ações de graças e gritos dos que se alegram, a multiplicação do povo do Senhor e também os filhos reunidos à congregação que será firmada diante do Senhor e a promessa gloriosa de que eles serão o povo de Deus e ele será o Deus deles. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Os capítulos 28 a 30 de Jeremias apresentam inicialmente a confrontação dos falsos profetas com os falsos profetas.
Nós vemos que Jeremias estava repreendendo aqueles que falavam falsamente, como se o Senhor houvesse os enviado. Estes homens traziam a mensagem de conforto imediato, de que logo o Senhor traria conforto ao seu povo. Mas a realidade, como anunciada por Jeremias, é que o povo haveria de sofrer muito ainda no exílio. Haveria muito tempo ainda, a ponto do povo ser chamado a construir casas e habitar nelas, casar-se e ter filhos, e plantar pomares e comer dos seus frutos. Porém, por mais que o exílio fosse longo, havia a promessa de uma restauração plena, de um Deus que se lembraria do seu povo e faria com que o seu povo voltasse para Jerusalém com glória, com toda alegria, com casas para habitação, com palácio para o governo e com a presença do Senhor, o qual seria o Deus deles e eles seriam o povo de Deus. Essas mensagens são também um vislumbre daquilo que vemos no Evangelho. Cristo cumpriu a função perfeita daquilo que Jeremias fez. Jeremias denunciou falsos profetas e os confrontou com suas mentiras. Cristo fez a mesma coisa em sua época, confrontando e divertindo os falsos profetas. No Evangelho, nós experimentamos um pouco daquilo que também é visto na profecia de Jeremias. Embora tenhamos a certeza plena da restauração que Deus fará no fim dos tempos, ainda devemos viver aqui e agora. Somos chamados a habitar esse mundo e termos uma vida aqui, por mais que ainda devamos manter os olhos na eternidade com Cristo. O nosso desejo deve ser o mesmo que estava presente no coração do povo no exílio. Por mais que vivamos aqui e desfrutemos desse mundo, construindo casas, plantando pomares, formando famílias, os nossos olhos devem estar sempre voltados para a glória eterna, para a restauração que Cristo fará no mundo. O chamado principal desse texto é justamente isso. É o discernimento para rejeitar as falsas promessas que muitos apresentam por aí, um evangelho fácil de prazer e de glória nesse mundo, e abrirmos mão disso para vivermos na esperança da glória eterna, do momento em que nós seremos conduzidos à glória com Cristo e teremos o prazer de estarmos para sempre diante de Deus. Teremos a certeza de que um dia, na glória, seremos finalmente unidos a Ele, totalmente separados do pecado, nunca mais pecaremos e seremos definitivamente, para todo sempre, o povo de Deus, e Ele será o nosso Deus.